Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu aprendi com o Douglas Gonçalves do Jesuscope sobre discipulado em grupo. Desde já eu gostaria de pedir que você desse uma moralzinha para mim e se inscrevesse no meu canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender porque eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Ative as notificações para que você receba o aviso toda vez que eu postar um vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Desde já, curta também esse vídeo para que o YouTube impulsione para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos lá! Nessa semana eu estava assistindo a entrevista do Douglas Gonçalves no Hub Podcast, projeto da Banda Morada. Inclusive o link está aqui se você quer assistir essa entrevista por completo e várias outras que têm me abençoado tanto nesse projeto do Hub Podcast. E o Douglas falou algo muito interessante e que veio ao encontro do meu coração e eu acho fundamental no princípio do discipulado, a questão do discipulado em grupo. Porque todas as vezes que a gente pensa em discipulado, geralmente a gente pensa no discipulado um a um, um discípulo e um discipulador. Porém, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, nós percebemos Jesus mais discipulando em grupo do que discipulando um a um. Na própria história, John Wesley, por exemplo, ele tinha lá as bands, as classes, as sociedades que eram pequenos grupos de discipulado e que também vem ao encontro desse princípio do discipulado em grupo. Sendo assim, quero destacar alguns princípios que o Douglas falou e quero compartilhar para que você também cresça nesse assunto. O primeiro princípio é: Jesus deseja discipular pessoas através do seu corpo. Nesse primeiro princípio, nós precisamos lembrar que Jesus é representado no Novo Testamento por 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que são os dons ministeriais ou também chamados dons de governo, porque a igreja no Novo Testamento é governada pelos 5 ministérios. Quando eu estou assentado em uma mesa, esse ambiente é um ambiente de igualdade, onde cada um pode compartilhar o seu coração, compartilhar aquilo que queima no seu coração, compartilhar o nosso ministério, aquilo que nós aprendemos e recebemos do Senhor. Portanto, se eu sou um apóstolo, eu posso ter na minha mesa um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, e o ideal é que nós tenhamos pessoas com ministérios diferentes, porque como o próprio texto de Efésios 4, no versículo 13, diz que um dom, um ministério aperfeiçoa o outro. Há uma graça de Deus sendo ministrada quando pessoas com dons diferentes estão compartilhando as suas visões das coisas. Portanto, o grupo ele favorece essa ideia de que Cristo vai nos discipular através do corpo, através dos diferentes dons, onde todos têm a oportunidade de acrescentar algo na vida do colega. A ideia do discipulado em grupo é que também não tenha um figurão que discipula todos os outros. Na verdade, nós assentados em uma mesa, nós estamos em pé de igualdade e todos colaboram uns com os outros. Todos discipulam uns aos outros. É como se nós entrássemos em atrito, um atrito no bom sentido, nas reuniões, e nós vamos aparando as nossas arestas para ficarmos cada vez mais parecidos. O segundo princípio é: o relacionamento no grupo gera comunhão. Nesse segundo princípio existe uma ideia de comunhão, uma ideia onde todos partilham de tudo. Nós podemos ter na nossa reunião de discipulado, no final, um partilhar do pão. Nós podemos ter até a ministração da ceia. O Douglas, ele fala que na igreja dele, toda reunião em grupo de discipulado, ao final existe a ministração da ceia, que é uma expressão maravilhosa da comunhão do corpo de Cristo. Portanto,
quando nós estamos aqui, existe um relacionamento fluindo entre nós, nós vamos nos aproximando cada vez mais e nós temos a liberdade para abrir o nosso coração, para confessar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, confessar também os nossos pecados, haja vista que nós estamos nos relacionando todo mês e isso propicia a oportunidade de nós sermos pastoreados. Todo mundo acaba sendo pastoreado, porque quando nós compartilhamos as nossas dificuldades, o nosso colega também compartilha as dele, e talvez a minha dificuldade é a mesma do outro colega, e assim nós vamos nos afinando, nós vamos experimentando um tipo de comunhão que não é possível em outros ambientes. Douglas fala que a ideia do discipulado em grupo é que uma vez por mês nós nos encontremos nessa disposição de grupo. O ideal é que o número sempre seja par, por isso que eu coloquei aqui outras 5 cadeiras para que nós estejamos em 6 pessoas diferentes, porque nas semanas seguintes, a semana que nós nos reunimos no grupo, eu me encontro com esse irmão se encontra com aquele se encontra com aquele. Na semana seguinte, eu me encontro com esse se encontra com aquele, esse se encontra com aquele. E aí nós temos em todas as semanas uma dinâmica de discipulado em grupo, discipulado 1 a 1. O que nós fazemos nos dias do discipulado 1 a 1? Nós ministramos o nosso coração. Não existe necessariamente um dia pré-definido, é conforme a disponibilidade de cada um, e é um ambiente de amizade, um ambiente de criar afinidade, aproximar os laços, promover a comunhão, a unidade que fará com que a bênção do Senhor seja derramada sobre a equipe, sobre o ministério. O terceiro princípio, para que fique claro, o discipulado em grupo não anula a necessidade do discipulado 1 a 1. Nesse terceiro princípio, eu destaco essa ideia de que o discipulado em grupo não anula o discipulado 1 a 1, mas ele complementa o discipulado 1 a 1. Porque no discipulado 1 a 1, quando nós só temos essa figura do discipulado 1 a 1, primeiro nós gastamos muito tempo para fazer esse discipulado. Porque se eu tiver a responsabilidade de cuidar de outras 5 pessoas, na segunda eu estou com um, na terça com outro, na quarta com outro, na quinta com outro, na sexta com outro, e eu preciso lembrar que eu sou pai, preciso lembrar que eu sou pastor, eu preciso lembrar que eu tenho amigos, que eu tenho dia de lazer também, e aí isso vai ficar inviável, porque é muito tempo despendido para o projeto de discipulado. Quando eu estou no grupo, as coisas são otimizadas, o tempo é otimizado, e inclusive aquilo que eu ministro para um, com os outros ouvindo, acaba servindo para os outros. Isso produz um alinhamento de visão. Quando eu preciso confrontar talvez um dos membros da equipe, se ele não concordar com o meu confronto, não vai ser a minha opinião contra a dele. Eu tenho a oportunidade dos outros se manifestarem e dizerem: olha, Jefferson, eu acho que você está pegando pesado demais, eu não concordo contigo. O outro vai dizer: eu também não concordo. E aí eu vou rever o meu confronto. Agora, se os outros concordarem, o meu amigo vai ficar com dificuldade de rebater, porque são várias pessoas concordando com o mesmo ponto de vista. Isso produz alinhamento, isso favorece até mesmo o confronto. E também existe uma ideia de um crescimento equilibrado na equipe. Não vai ter um que está crescendo muito e os outros crescendo menos. Todos estão crescendo junto. É uma oportunidade de nós experimentarmos uma graça sendo manifestada sobre nós. Quero deixar uma dica de leitura para você, que é o livro O Modelo do Discipulado de Jesus, do pastor Gilberto Silva. Nesse livro, o pastor Gilberto lê todos os evangelhos e extrai todos os textos em que Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. E ele pega princípios desde o início do ministério de Jesus até o final para transmitir qual é o modelo do discipulado de Jesus. Nesse livro, no capítulo 5, o pastor Gilberto fala sobre o discipulado em grupo, no 4 ele fala sobre confronto, no 3 sobre relacionamento, sobre discipulado, iniciar-se com a morte, no capítulo 2, enfim, é um livro muito interessante que vai acrescentar o seu conhecimento nesse assunto do discipulado em grupo. Você encontra esse livro no site
www.gcelbrasil.com.br. O link também está na descrição. O que você achou desse vídeo? Você concorda com essa abordagem? Escreva abaixo o que você entende sobre isso. Se você tiver uma dúvida, manda também e vamos crescer juntos nesse princípio que é tão importante. Obrigado.